Vamos, então, à primeira experiência. Essa primeira experiência ilustra uma coisa incrível. Veremos um fenômeno denominado eletrização. Ora, esse fenômeno começou a ser observado na Grécia, quando Tales de Mileto atritou o âmbar, sim, essa pedra belíssima que está também ali naquela foto. E pasme, demoramos 2.500 anos para entender esse fenômeno direito. Por que isso? Por uma razão bem simples. A gente teve que entender primeiro qual a estrutura da matéria. Tudo no nosso mundo e em partes do universo, né? Pode ser aqui você mesmo. Pode ser a maçã, a água, não importa. Tudo, toda a matéria é constituída de átomos, de acordo com essa figura, que ela é constituída de átomos. Isso também demoramos muito para entender, cerca de 2.500 anos também. E depois entendemos, mas aí não demorou muito não, né? Entendemos que o átomo é composto por objetos dotados de carga elétrica positiva, ocupando o núcleo do átomo, e elétrons que têm carga negativa, né, se movimentando em torno do núcleo. Muito bem, de forma que poderíamos dizer que tudo, na verdade, né, é composto por essas duas partículas, o elétron e o próton, tendo cargas diferentes no sinal, não no módulo, o próton de carga positiva e o elétron de carga negativa. Ora, a questão é, como é que nós descobrimos as cargas elétricas? É isso que a gente vai ver em seguida, né? O que elas produzem? A gente vai mostrar que elas geram campos elétricos. Vamos falar de campos magnéticos, de cargas em movimento, e aí a corrente elétrica, e como nós conseguimos colocar cargas elétricas em movimento a nosso serviço. Vamos mostrar aqui uma experiência, como é que a gente pode construir uma pilha, por exemplo. O papel da pilha é justamente de colocar cargas elétricas em movimento, gerando uma corrente, não é? E o uso da corrente elétrica, o efeito Joule, um pouquinho sobre circuitos elétricos, finalmente descargas elétricas. Então esse é o objetivo dessa aula. De forma que, a seguir, nós vamos então apresentar essa experiência que tem esse título, Descobrindo as Cargas Elétricas, apesar de que naquela época, certamente, eles não entendiam bem o que eles estavam descobrindo. Estamos aqui, eu, um físico teórico, e o Cláudio, um físico experimental. Ele é quem vai conduzir o show, na realidade, né? E nós vamos comentar, né, sobre o que está acontecendo, né? Nessa primeira série de experiências, nós vamos fazer experiências sobre o fenômeno da eletrização, começando com a eletrização por atrito. Bom, Gil, vamos começar pelos gregos, que é o âmbar, que em grego é electron, né? Então, os gregos brincavam com isso, esfregando, por exemplo, em pele de carneiro, lã, ou até mesmo no cabelo. Então, se você atrita, você acaba eletrizando o âmbar e ele é capaz de atrair pequenos objetos. Então, os gregos brincavam com isso, mas sem saber por quê. Hoje em dia, a gente não precisa do âmbar, porque nós temos uma infinidade de materiais mais simples, mais baratos, e que eletrizam até muito melhor do que o próprio âmbar. Né? Por exemplo, vamos pegar o canudinho de refresco, né? Que ele é um ótimo isolante e muito leve. Portanto, ele pode ficar grudado em qualquer coisa. Então, eu atrito
como eu fiz com o âmbar. E aí a gente pode grudar, por exemplo, aqui no vidro. Mais um. Talvez até no rosto do Gil aqui. Então ele gruda em qualquer objeto que esteja neutro. As bexigas também são ótimas, né? Essas em especial são compridas, né? E são fáceis de eletrizar. Então a gente pega um papel toalha e atrita. E é capaz, por exemplo, de atrair o cabelo, arrepiando o cabelo, ou até mesmo atrair uma lata que é muito fácil de você fazer, uma experiência muito simples, né? Que você pode fazer. Inclusive eu vou agora grudar aqui na parede. E ele vai ficar durante semanas, até, caso não tenha muita umidade do ar. A umidade do ar é uma inimiga dessas experiências, porque a umidade ela rouba as cargas e acaba descarregando, neutralizando, né, as cargas. Bom, ok. Então, Cláudio, vamos aqui recapitular um pouco, né? Uhum. Veja, quando o Cláudio atritou, cargas elétricas passaram ou da bexiga, né, para o papel, ou ao contrário. Porque é muito difícil prever, na verdade, quem vai adquirir mais elétrons, né? É muito difícil. Então, quando ele atritou, a bexiga adquiriu a carga elétrica. É isso. Se eletrizou. E como resultado, ela tem cargas aqui, ela consegue atrair mesmo objetos neutros. Mesmo objetos como ela tinha. Ela não tinha carga. Mas consegue atrair porque as cargas de sinal oposto das cargas sobre a bexiga, elas se acumulam nesta parte aqui, de sinal oposto. Consequentemente, elas se atraem, né? Eu só quero aqui ir para a lousa e fazer uma explicaçãozinha simples, né, para que se entenda o fenômeno, né? Quando você eletriza, né, ou quando você atrita, na verdade, né, dois materiais A e B, né, os elétrons ficam tão próximos, porque você está em contato, na verdade, né? Tão próximos os elétrons, que agora, olhando aqui em close, o que acontece? Um elétron desse material interage com os átomos, ou com o átomo do outro material. E esse átomo se polariza, ficam mais cargas positivas aqui do que cargas negativas. E, consequentemente, por conta dessa polarização do átomo ou da molécula, o elétron é atraído para o outro material. Então ele passa desse material para aquele. É claro que existe o contrário também, passa daquele para esse, né? O fato é que isso explica, né, a eletrização no nível microscópico. E a gente tem então aquela figura para ilustrar, né? Veja que os dois materiais adquirem cargas elétricas, mas de sinal oposto.